seu parceiro, você querendo ou não, isso é fato, porque isso já é comprovado pelos estudiosos, pelos livros, enfim, né? Ele não enxerga as situações do mesmo jeito que você, por causa exatamente das diferenças bioquímicas cerebrais e das diferenças das questões históricas, sociais que a gente vive. Porque a gente vem, né, de gerações aí passadas que foram evoluindo com o tempo, né? E que trouxeram e que viveram coisas que ficaram marcadas naquela cultura da época e que a gente acaba trazendo isso. Nesses momentos de descontrole emocional, respira fundo. O mais importante é você se conectar com a sua emoção. E, por exemplo, se for um momento de discussão entre você e ele, você tem que identificar o seu sentimento e os sentimentos dele, os pensamentos dele. E uma coisa muito importante também é você não julgar os pensamentos dele. Porque, olha, eu já fiz isso muito. E isso destrói o relacionamento. Por quê? Quando você para ouvir o que ele está falando sem julgar, porque a gente pré-julga tudo que a gente escuta. Mas nesse caso, é o seu parceiro, é o seu companheiro, é o seu marido. Então, não julgue ele sem antes analisar a situação. Então, o que você precisa? Na hora que ele começa a falar, primeiro, deixa ele falar tudo que ele precisa. Entende o que você está sentindo com aquilo que ele está falando, o quanto isso te incomoda, e começa a prestar atenção também no sentimento dele, certo? Porque isso é o que é o mais importante. Quando você entende os sentimentos dele, sem julgamento, porque claro que você pode julgar, mas você tem que entender o que ele sente sem ficar julgando, para poder você entender a coisa de fato. Né? Aí, depois que você entende isso claramente, você vai conseguir expressar claramente o que você acha, se ele quer ouvir, né? Porque nem sempre eles querem ouvir, às vezes eles querem só desabafar. Você vai conseguir saber quais são as necessidades dele, se ele está precisando de ajuda, se ele não está. E aí você precisa falar claramente as coisas específicas. Se você quer que, por exemplo, às vezes você está fazendo alguma coisa que está te incomodando, que está te fazendo sofrer, que está te magoando, enfim, que está doendo em você, então você tem que fazer pedidos específicos para ele, com clareza. Não é julgar ele. Mas, por exemplo, se ele estiver falando alguma coisa que te ofende ou que te magoa, você falar para ele o seguinte: olha, isso que você fala dói dentro de mim. Ponto. Você falou do seu sentimento. E aí ele vai prestar muito mais atenção do que se você ficar resmungando, falando, gritando, brigando, falando que ele não tem o direito de falar X ou Y, certo? Então, cuidado com o que você fala.